Ei, Catiúcia, entraram, quem tá aí? Raquel. Bom, estamos esperando aqui, da hora nós vamos começar pontualmente com a Regina Navarro. Espero que vocês gostem desse bate-papo, né, e nos provoquem bastante aí com as questões, que é o que faz a gente pensar, que põe a gente para pensar. Nós vamos durar mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, né, para não ficar cansativo. E vamos fazer um bate-papo bem legal. Nós vamos falar sobre as novas formas de amar, as novas famílias, como é que isso repercute no direito, né? E a Regina Navarro, acho que todo mundo conhece, ela tem um programa na Globo News. Nós estivemos juntos no programa, em alguns programas do Amor e Sexo, onde ela é jurada, e eu estava como convidado. E ela é uma mulher muito corajosa, ela sempre fala de coisas que ninguém tem coragem de falar. Então estamos aqui nos preparando, esquentando os tamborins, vendo se o ângulo está bom, se testando a voz, e vamos começar em pouco tempo. Bem-vindo a todas as pessoas que estão chegando. E estou vendo aí muita gente conhecida. Cláudia Prete, do Espírito Santo, Maria Rita. Obrigado, Maria Rita, que tem feito umas lives muito interessantes toda quarta-feira, IBDFAN Pernambuco. Regina Navarro, já passou aqui. Isso, convidar. A Regina está chegando aí, mas acho que eu não consegui. Aqui, ó. Estou. Oi, ei, Regina. Olá. Olá. Prazer, muito honrado de estar fazendo essa live com você. Eu também, estou muito honrada. Estamos todos com grande expectativa, né? Nós vamos falar aí de coisas que ninguém tem coragem de falar. A Regina é uma pioneira nisso, desde o seu livro Cama na Varanda, né? E hoje nós vamos falar um pouco de um dos seus livros que me inspirou a fazer essa live, né? Que eu estou com ele aqui, para quem não conhece, né? Desculpe aí o marketing, mas acho que é impossível não falar desse livro, que foi o que me inspirou. E eu conheci a Regina em um evento jurídico, e depois nos tornamos amigos e trocamos muitas ideias. E vamos fazer esse bate-papo aqui hoje, né? E para a gente também não perder o humor, né? Acho que nós vamos falar. Vocês podem, tudo aquilo que vocês querem perguntar, nunca tiveram coragem de perguntar, que quiseram saber, nunca tiveram coragem de perguntar, vocês podem fazer aqui que a Regina responde, porque os livros dela são muito corajosa, as ideias dela, né? Porque ela toca em pontos, em aspectos que são fundamentais, né? Que ela toca no preconceito, e o direito, o mundo jurídico, ele é todo baseado em uma moral sexual, dita religiosa, né? Em que as pessoas vão construindo, e que toda a organização jurídica veio dessa moral sexual, né? E essa moral que já excluiu muitas pessoas. Vocês sabem que desde até 1988 os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados por causa dessa moral, né? Mas essa moral, embora tenha amenizado, ela continua a fazer os seus estragos, inclusive, né? Porque ela quer legislar sobre a economia do desejo. Bom, mas acho que nós podemos começar agora. E eu já apresentei, todo mundo conhece a Regina, queria dar boas-vindas à Regina, e só para ela falar um pouco, e aí eu começo a puxar o fio da história, né? Vamos lá, Regina. Olha só, bom, eu sou psicanalista, né, e sou escritora, mas aconteceu uma coisa curiosa. Eu tenho 46 anos de consultório, fui professora da PUC e tal. Nos primeiros 20 e poucos anos de consultório, eu me dei conta de que as pessoas sofriam demais por amor e sexo.
por relacionamentos amorosos e sexuais. E eu sentia sempre que era um sofrimento desnecessário, né, por conta de toda uma moral, por conta de toda uma imposição de valores e tudo mais. Aí eu resolvi mergulhar nessa área do relacionamento amoroso, e aí eu escrevi 12 livros, né? Estou escrevendo o 13º em cima dessa área. Então, uma coisa importante, sabe, Rodrigo, para a gente perceber o que está acontecendo hoje. Eu comecei nos últimos 5 anos, eu tenho consultório há 64. No último, mentira, 46. 64 eu estaria com 89 anos. A 46. Segunda vez que eu falo isso, olha que tu fala, não sei porquê. Quando eu tenho 46, eu falo 64. Bom, a 46. E de 5 anos para cá, eu comecei a receber no consultório muitas mensagens com o mesmo conflito que eu nunca tinha visto esses anos todos. Chegava um casal no meu consultório, uma das partes propunha a abertura da relação, poder transar com outras pessoas, relacionar com outras pessoas, e a outra parte entrava em crise, se desesperava, arrancava os cabelos e vinham parar aqui no consultório para a gente poder conversar. Isso começou a acontecer com bastante frequência. Aí eu falei, gente, eu vou pesquisar bastante isso. Foi aí que surgiu esse livro, Novas Formas de Amar. E eu fui trabalhando essa questão, que é uma questão que está nova, mais ou menos nova, porque as pessoas dizem assim, isso sempre existiu. Não, realmente sempre existiu, na década de 70, em algum outro momento, mas agora trata-se de uma tendência a predominar. Isso é que é a diferença. Eu até acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações mais livres e tal. Bom, aí eu escrevi Novas Formas de Amar, peguei muitos depoimentos de pessoas que vivem em relações abertas, que vivem em casamento de 3 pessoas, amor de 3, e eu comecei a entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, sabe, Rodrigo? É isso que eu queria explicar. Porque nós somos regidos pelo mito do amor romântico. O amor romântico entrou no século XII. Exatamente isso, Regina. Eu acho que não é possível falar disso sem falar da questão do amor romântico. Você fala muito disso. Então, isso é fundamental. E também é importante dizer que nós não estamos aqui fazendo propaganda, né, de relação aberta, da não monogamia. Nós estamos fazendo propaganda das pessoas poderem ser felizes. Eu sempre digo assim, Rodrigo, olha, ninguém pode imaginar substituir um modelo por outro, seria um absurdo. Então, sempre foi exigido monogamia, agora é proibido monogamia. De jeito nenhum. Eu acho que quem quiser ficar 40 anos casado e só fazer sexo com o parceiro ou com a parceira, está tudo certo. Quem quiser ter 3 parceiros, também está tudo certo. Quer dizer, o importante é porque, na medida que os modelos tradicionais não estão dando mais resposta satisfatória, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é que é o importante. E não substituir um modelo para o outro, ou fazer propaganda, porque a monogamia pode funcionar bem, desde que ela seja espontânea, e não uma coisa obrigatória, né? Agora, você sabe que é tão difícil discutir a monogamia, que teve uma pesquisa na Universidade de Michigan que mostrou que até os cientistas, os pesquisadores, os psicólogos que trabalham nessa pesquisa de monogamia, eles já vão, inconscientemente ou não, decididos a botar sempre a monogamia superior. Quer dizer, olha que coisa que essa pesquisa da Universidade de Michigan mostrou. Quer dizer, então, você vê como é difícil discutir a monogamia. Então, voltando ao amor romântico, o amor romântico entrou no século XII, nunca pôde fazer parte do casamento, porque o casamento era só por questões econômicas, né? Políticas. E o amor romântico, eu critico muito ele, mas eu queria deixar claro que o amor romântico não é mandar flores. Mandar flores é ótimo. Passar olho no olho. Podem continuar mandando flores. Pode continuar mandando flores. Porque às vezes, quando eu falo que eu sou contra o amor romântico, que eu acho que tem que sair de cena, as pessoas pensam que eu sou contra o amor. O amor é uma construção social. Em cada período da história se apresentou de uma forma. Então, o amor romântico veio vindo à margem do casamento, e eu critico o amor romântico pelas expectativas e ideais dele. Sempre calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a
aspectos que ela não possui, depois inferniza a vida da pessoa para ela se enquadrar naquilo que você inventou. Né? E o amor romântico traz outros ideais, expectativas. Ele diz que quem ama prega fusão, os dois vão se transformar num só. Isso é terrível. Né? Então, ele prega a fusão, ele diz que quem ama vai ter todas as suas necessidades atendidas pelo outro, que nada mais vai te faltar, que só tem graça se o amado estiver junto. E a maior mentira de todas, ele diz que quem ama não tem desejo por mais ninguém. Isso gera muito sofrimento, porque as pessoas acreditam, né? A gente nasceu ouvindo isso, novelas, músicas, cinema. O amor romântico entrou para valer na nossa história em meados do século XX, a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, aqueles filmes melosos e tal, né? Então, as pessoas sofrem, porque você descobre que alguém se interessou, você acha que não é amado, é uma dor terrível, porque a gente introjetou esses valores, né? Bom, o que acontece é que com a pílula anticoncepcional, nós começamos um processo de uma profunda mudança das mentalidades, que é a forma de pensar e viver e tudo mais. Os movimentos contra a cultura dos anos 60, 70, movimento hippie, movimento gay, movimento feminista, que foi fundamental, né? Então, o que a gente está percebendo hoje é que o amor romântico, esse que prega que os dois se transformam num só, está dando sinais de sair de cena, porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade, que não tem nada a ver com egoísmo. Individualidade, cada um quer saber seu potencial na vida, suas possibilidades, né? E o amor romântico prega o oposto, ele prega a fusão, a não individualidade. E ao sair de cena, Rodrigo, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Está saindo de cena. Por isso, a gente está assistindo às novas formas de amar. Então, pois é, e no direito, nós vemos isso se espelhar, por exemplo, antigamente, quando as mulheres se casavam, elas tiravam o nome e colocavam do marido. Hoje está cada vez menos essa fusão, né? Porque se tem possibilidade de um casamento dar certo, é não misturar as identidades, como prega o amor romântico, né? Você sabe que eu casei e tive que mudar meu nome, né? Olha que violência, eu casei em 1971, tive que mudar meu nome. E em 1977, em janeiro, eu quis me separar. Não havia divórcio. Eu fui desquitada. Você imagina aí, desquitada é aquela que não era quite, né, com a sociedade, não era quitada com a sociedade, era uma coisa... E aí, você está falando aí do amor romântico, eu estou lembrando do Aristófanes, quando ele fala que entre dois corpos deve passar um sopro, né, que, quer dizer, a filosofia já sabia disso, né, mas... Não, você sufoca, né? E esse amor romântico ele está saindo de cena e isso acaba implicando no direito nas novas formas de família, porque isso repercute, né, nas novas formas de família. No dia que eu te conheci, a gente foi fazer uma palestra, acho que em João Pessoa. João Pessoa, Aí eu falei, depois, porque eu estou tão pouco acostumada a ver pessoas, né, e tudo mais, mas que tenham uma abertura de cabeça, tal, que quando eu ouvi a sua palestra, eu falei, como? Que eu achei de uma abertura tão grande que eu fiquei encantada. Pois é. E o IBDFAN, esse grupo, essas pessoas que estão aqui nos assistindo, né, são pessoas que têm esse interesse por um direito de família mais moderno, porque o mundo jurídico é muito hermético, né? Ele sempre foi feito por dogmas, e dogma é aquilo exatamente que não se pode questionar. E o sujeito de direito, como é um sujeito de desejo, portanto, o sujeito desejante, ele vai mudando essas histórias, né? Então, é muito importante para nós do mundo jurídico, quando vem alguém como você, que tem a coragem de falar isso, olha, novas formas de amar, né? Alguém que toca o dedo na ferida e fala, olha, nós precisamos questionar a monogamia, porque a monogamia está em xeque, né? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal está com uma ação, ele começou a julgar uma ação, espero que esse ano conclua o julgamento, se a família simultânea, ela tem direito. Há 10 anos atrás foi julgado e eles disseram que não tinha direito. Quer dizer, aquela família existia, mas tinha que fazer de conta que ela não existia, e tudo isso em nome desta moral. Assim como as uniões poliafetivas, que é outro aspecto, eu me lembro quando nós estávamos lá
no Projac gravando aquele programa, porque foi exatamente naquele dia, o Amor e Sexo, que o CNJ, eu me lembro, foi no dia 28 de junho, que era a gravação do programa, dia 28 de junho de 2018, o CNJ publicou uma resolução dizendo, olha, não podem, como se dissesse, eu recomendo não fazer escrituras de união poliafetiva, quer dizer, agindo como censor. Então, a questão é, como é que o Estado vai regulando isso? Não adianta o Estado querer regular isso, porque o desejo escapa entre os dedos, né? Então, falar disso antes do direito, isso chega no direito de uma forma melhor, porque o que interessa para as pessoas é serem felizes. Como é que vão fazer essa sua família? Como é que vai querer constituir sua família? E agora está podendo fazer um casamento de 3 pessoas? Não, o CNJ ele não pode fazer escrituras de uniões poliafetivas, mas as pessoas têm feito. Não é porque o CNJ falou que não pode que as pessoas não querem viver, né? Como é que o Conselho Nacional de Justiça vai regular o desejo das pessoas? Mesma coisa, e agora fica mais claro, há um tempo atrás não podia ter união homoafetiva, 2 homens não podiam viver juntos, não podiam constituir família. Eles viviam, não é a lei que determina. Claro. Né? Então, a lei vem, assim, que a principal fonte do direito não é a jurisprudência, a lei, né? A principal fonte do direito são os costumes. E que são esses costumes? Então, chegou na hora de nós falarmos de monogamia. Tem um autor que diz que a única questão filosófica séria neste momento, nesse nosso tempo, é a monogamia, porque quando nós estamos falando de monogamia, nós estamos falando de ciúme, amor, traição, violência, família, agressão, né? Tudo isso tem a ver com monogamia. Então, é muito interessante, muito corajoso da forma como você fala, Regina, né? da monogamia. E aí, no seu capítulo, nesse livro, Novas Formas de Amar, tem um título lá, um capítulo que me chamou muita atenção, que acho que dá o gancho muito bem aqui no direito, que é assim, monogamia é melhor do que a não monogamia, né? Ela é relevante. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque isso nos interessa, porque o direito chega depois, né? Você chegou antes, o direito vem depois. O que é que nós vamos fazer com isso? E por que isso nos incomoda tanto? É uma questão, né? É todo um condicionamento cultural muito forte, né? A monogamia surgiu mesmo há mais ou menos há 5.000 anos, porque tem uma história, né, Rodrigo, que hoje a arqueologia conta, porque antes a história era de 5.000 anos para cá pela escrita. Os estudos arqueológicos foram se desenvolvendo e a arqueologia mostra que até 5.000 anos atrás, de 5.000 anos para trás, as pessoas viviam em grupos, não existia casal. Todos viviam em grupos. Os filhos eram considerados filhos de todos, né? Porque não sabiam que o homem participava da procriação. Eles achavam que o filho era colocado no ventre da mulher, né? Por um sopro que vinha dos rios, dos mares, dos lagos. Quando o homem ia à caça, ia procurar comida, quando ele voltava tinha um bebê e tal. Então o filho era filho de todos. Quando se descobriu que o homem tinha a ver com a procriação, foi quando eles foram cuidar das ovelhas, domesticar os animais, viram que a ovelha desgarrada não tinha filhote, aí caiu a ficha. Então, peraí, o homem tem a ver com isso. Aí os homens começaram a achar que a mulher era só um barco para levar a criança até o nascimento, que ela não tinha nada a ver. Você sabe que isso foi até o século XIX para descobrir como é que se dava o processo de fertilização e tudo. Bom, aí o que aconteceu? Surgiu a propriedade privada nessa época, meu rebanho, minha terra, e a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para só deixar herança para os filhos dele, não correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Aí a mulher, a exclusividade sexual da mulher veio pela história, essa exigência para ter certeza de quem era o filho dela. Então, o que acontece é o seguinte, depois da pílula, as coisas começaram a mudar, as mulheres passaram a ter relações também, fora do casamento e tal. Mas aí, por exemplo, a monogamia é melhor que a não monogamia? Olha, dificilmente, né? Porque tem estudos que mostram que nos animais e que nos próprios humanos, né, a tendência natural seria ter vários parceiros. Agora, é tudo dentro de uma moral que prega, da religião. Então, fica muito difícil discutir isso livremente. O ideal é que as pessoas pudessem conversar sobre essa questão na televisão, debater de uma forma ampla,
mas isso é muito complicado. Então, eu acho assim, que o ideal é que realmente cada um pudesse escolher como quer viver. No momento, eu só quero transar com essa pessoa. Então, eu fico só transando com ela, que cada um pudesse escolher. Mas aí a gente cai num outro problema. É que o condicionamento cultural é tão forte, desde que a gente nasce, que você chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja de verdade ou o que você aprendeu a desejar. Vão botando tantas coisas na tua cabeça, né? Então você não sabe se você quer viver uma relação monogâmica ou não quer. Esse é o único empecilho, porque o ideal seria que as pessoas pudessem escolher. Então eu não acho que a monogamia obrigatória seja uma coisa boa para as pessoas. Tanto que a gente vê, né, o número de relações extraconjugais, as pessoas que sofrem. Esse modelo de casamento da nossa cultura é um modelo que tem que ser reformulado. Eu acho que os juristas, os advogados podem contribuir muito para isso, porque é um modelo de controle, possibilidade, ciúme, que são características da criança pequena em relação à mãe, porque se a mãe desaparecer, ela morre. A criança precisa de cuidados físicos e cuidados emocionais. Então, nós crescemos, mas a nossa cultura nos incentiva tanto a encontrar alma gêmea, a pessoa certa, a cara metade, que você está numa relação amorosa, você deposita toda a sua expectativa de não ficar sozinho, deposita que você agora nunca mais vai ficar sozinho na vida. Por isso é que a gente vê tantos casamentos, né, com sofrimento. E o direito, ele sempre quis regular isso, né? Tanto que eu sempre digo assim, o tripé do direito de família era sexo, reprodução e casamento, que hoje não se desatrelou porque o sexo não é mais necessário nem para reprodução, né? Tem gente que quer, o casamento não é mais o legitimador das relações sexuais. Então, quando nós falamos disso no direito, nós estamos falando de sexualidade. Sexualidade é um assunto muito difícil, muito envolvido em tabu, né? Primeiro porque é sempre ligado à genitalidade, mas desde que Freud revolucionou o pensamento dizendo que é da ordem do desejo, isso começou a mudar. E o direito hoje está passando por essa reformulação. E o direito de família brasileiro é um dos mais avançados do mundo, graças a essa instituição que nós estamos aqui, que é o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Pois é, que tem um grupo de pessoas, estamos na associação mais de 16 mil, e todo dia chega gente nova, e é importante essa comunidade, que é um lugar de amparo dessas pessoas que pensam diferente. Claro, pensar diferente significa pensar também com responsabilidade, porque o direito é um sistema de limites e freios, né? Hannah Arendt dizia isso, assim, o direito é uma sofisticada técnica de controle das pulsões. Agora, que pulsão é essa? Essa pulsão sexual, como é que é essa sexualidade? Então, o grande desafio é, o direito sempre regulou, só podia ter sexo depois do casamento, né? Só que não é assim mais. Ainda bem que as pessoas podem fazer sexo sem ser dentro do casamento, né? Mas isso ainda é um tabu dentro do direito, né? Ô, Rodrigo, eu vivi uma época que se a mulher fosse pega tendo uma relação extraconjugal, ela perdia o direito à posse e guarda dos filhos. Sim, isso até a década de 80, de 1980, isso foi uma grande evolução, né, que era assim, a mulher traiu, ela perdia a guarda do filho. Depois, com a entrada da psicologia e psicanálise no sistema jurídico, começou-se a pensar, olha, ela pode ser uma boa mãe, uma péssima esposa naquela concepção moral, ou o contrário. E foi aí que começou a separar conjugalidade de parentalidade. Tanto que hoje, para a gente falar de família, nós falamos da família parental e da família conjugal. Pode ter as duas juntas ou não, porque tem gente que quer casar e não quer ter filho, assim como tem gente que quer ter filho e não quer nem casar, e às vezes nem fazer sexo, como são as famílias coparentais, que é uma expressão criada. Eu vi que Taline, uma das criadoras dessa expressão, ela está participando aí dessa live, que eu já vi aí, Taline. Depois nós podemos falar especificamente sobre isso. Uma ideia muito interessante essa dela. Pois é, porque e aí entra a psicanálise, esses filhos desses pais que só viveram assim, na coparentalidade, que nem os pais não fizeram sexo,
eles vão ser infelizes, né? Não necessariamente. Filho infeliz é filho de pai que briga, que está em desatino, que usa os filhos como moeda de troca do fim da conjugalidade, né? Então, assim, mas no fundo, tudo isso a gente retorna à questão da sexualidade, né? Que é sempre um tabu, principalmente para as mulheres, né? É, claro, mas é muito importante, eu acho que o pessoal da área de direito, né, questione, como todo mundo, a gente reflita sobre as crenças aprendidas, porque esse é o problema, né, Rodrigo? As crenças vão entrando e as pessoas vão repetindo no automático. Então, os juristas que fazem as leis, as pessoas que bolam, que pedem, que encaminham, têm que refletir sobre isso. Quer dizer, qual é o objetivo? Não é que as pessoas vivam com mais satisfação? Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida que, no que diz respeito às relações amorosas, as pessoas podem viver muito melhor do que vivem, com muito mais satisfação, né? Pois é, e só não vive por causa de culpa, né? Agora, é importante também deixar claro que nós não estamos aqui, não viemos aqui pregar devassidão, né? Porque tem gente, dependendo da concepção religiosa, vai achar que nós estamos aqui falando dessa coisa. Não, nós estamos falando da liberdade das pessoas. A liberdade das pessoas passa pela sexualidade, pelo desejo, né? Escolher como quer viver, isso é muito importante, né? Agora, não adianta que pessoas religiosas, por exemplo, que tenham dogmas, como você disse, dogma não se discute, dogma se impõe, né? Aquela coisa tem que seguir. Então, essas pessoas não vão admitir. Tem pessoas religiosas que acham que o sexo só pode ser depois do casamento. Então, elas não vão admitir nenhuma discussão livre nessa área, né? Esse é o problema. Agora, é importante que contribua para a mudança das mentalidades, para que as pessoas possam viver melhor, né? Eu acho que o objetivo é esse, né? Pois é, porque isso tem a parte que interessa para o direito na medida em que as pessoas constituem família, essas novas formas de amar, né, que podem ser uma família tradicional, que tem lugar para as famílias tradicionais, óbvio, né, tem lugar para todos, é um lugar ao sol para todos. Mas também, o que ainda não tem lugar, tem poucos julgados no Brasil atribuindo direitos àquela pessoa que constituiu uma relação paralela, né? Uma relação simultânea. Né? A gente usa, às vezes, essa expressão família paralela, família simultânea. E isso, para discutir, para chegar no direito, para que o direito possa evoluir, nós precisamos falar disso sem medo, que é do preconceito. Assim, por quê? E essa pergunta, por que isso dá tanto medo, né, Regina? O que isso... Como na evolução das famílias homoafetivas, o que tem ali no centro, né, na essência do sujeito, que ele tem porque tanto o novo medo. Assusta, né, Rodrigo? O desconhecido gera insegurança, as pessoas têm que ter coragem. Para viver bem, você precisa ter coragem para refletir sobre as crenças aprendidas, os valores aprendidos e se livrar dos preconceitos. Porque se você... Tem muita gente que vive insatisfeita e se agarra aos padrões tradicionais por medo. Por medo exatamente, porque é o novo assusta, né? Então, tem que ter medo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha que, no momento que a gente vive hoje, seria importante mudar no aspecto jurídico? O que seria importante, as coisas mais importantes de mudar nos relacionamentos agora? Pois é, as leis, né, porque o direito tem várias fontes, uma delas, muito significativa, que é a lei. O Congresso Nacional atual não aprova nenhuma lei de direito de família, porque todas essas leis de direito de família têm um conteúdo moral, uma moral sexual. E o Congresso Nacional ele está dominado por uma moral religiosa. Agora, antes os católicos, agora os evangélicos, nada contra a religião, sou a favor da liberdade, inclusive religiosa, né? Só que esses projetos de lei, e tem vários, nenhum deles tem sido aprovado. Eu até vi uma pergunta de uma pessoa que está assistindo, dizendo quando é que o STF vai parar de legislar? Porque como o Poder Legislativo não faz a lei, porque nada passa, o IBDFAN chegou a aprovar o Estatuto das Famílias no Congresso Nacional, na época era o representante nosso, o deputado baiano, Sérgio Barradas Carneiro, e esse projeto foi aprovado e ficou na mesa do diretor lá, que era do presidente, e ele acabou engavetando, passou o tempo, tudo isso por causa da moral religiosa. Mas o que precisa mudar? Como é que tem mudado o direito? Tem mudado. Porque as fontes do direito são a doutrina, que são os livros
que as pessoas escrevem, né? E o seu, por exemplo, seria um livro de doutrina, que a gente chama tradicionalmente em direito. Né? E aí os tribunais julgam a partir de cada caso concreto, e esse caso concreto é que forma, então, essas decisões que formam a jurisprudência. Então, o que tem mudado no direito é a jurisprudência, que tem evoluído, mesmo assim muito tímida em relação a essa questão que envolve a monogamia. Né? Isso é um assunto quase que proibido, não se pode falar, mas chegou na hora de a gente falar. Por isso eu estou inaugurando isso aqui, te chamando aqui para essa live, Regina, porque você é uma mulher corajosa que fala isso, né? E é engraçado, porque quando todo mundo que fala isso, né, da monogamia, é como se você fosse uma... As pessoas ligam, bom, mas será que ela tem vários maridos? Né? Como a Maria Berenice Dias, que é a nossa vice-presidente, que foi a pioneira em falar dos direitos dos homossexuais, né, que até mudou o nome para mudar o significado, passando a chamar de relações homoafetivas, né? Olha, as palavras têm força e poder, e aí mudamos, mas todo mundo, quando ela ia falar disso, falava, mas será que ela vive com uma mulher? Quer dizer, todo mundo que fala, então você certamente já deve estar acostumada a isso, assim, as pessoas ligarem quando você fala disso, como se você estivesse pregando em causa própria, né? Não, mas... eu acho curioso que os ataques, quer dizer, eu recebo muitos elogios, muitos ataques, quer dizer, ainda bem que tem mais gente que se manifesta a favor, mas os ataques, as pessoas não perderam a capacidade, não sabem discutir, ou nunca tiveram essa capacidade, porque ideias, você contesta com ideias, né, Rodrigo? As pessoas chegam e dizem assim, tenho certeza que ela é mal amada, que ela nunca foi amada. Eu chamo meu marido e falo, vem cá ver, estão falando de você, ó. Porque como se pudesse misturar a vida pessoal de uma pessoa com a ideia dela. Você tem que discutir. Eu já falei na televisão isso, eu falei, gente, as escolas têm que ensinar as crianças desde o maternal a discutir ideias. Não empresta o carrinho? Então explica aqui, por que você não empresta o carrinho? Vamos discutir. Né? Porque não dá para chegar à idade adulta e qualquer pensamento que você não concorde ataca a pessoa. É feia, é velha, é gorda, é isso, é aquilo. Não pode, gente. Ideia se contesta com ideia, né? E aí, então, só voltando na pergunta, né, o que precisa mudar no direito? Seria bom mudar a lei. Mas só para dar um exemplo para você que não é da área jurídica, por exemplo, nós não temos no Brasil uma lei que fala que é possível casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o único país do mundo que tem casamento homoafetivo e que não tem lei. Por quê? Foi a jurisprudência, uma decisão do STF que interpretou a Constituição dizendo que era possível, que as famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo são legítimas, né? Porque o direito ele é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão das pessoas no laço social. Então, ele excluía os filhos fora do casamento, excluía as pessoas do mesmo sexo que queriam se relacionar. E aí o STF interpretou assim, e aí foi se instalar. Mas, mesmo assim, tem a insistência no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de um deputado religioso para proibir, ele deu o nome de Estatuto da Família, que é diferente do Estatuto das Famílias, que é um projeto do IBDFAN. O Estatuto da Família era falando que era família, mas a desculpa era só para dizer assim, olha, não pode ter casamento gay. Imagina se esse projeto for aprovado, vai anular todos os casamentos gays, né? Então, precisaria ter uma lei, mas não tem a menor esperança que virá uma lei sobre isso, porque todas elas veiculam esse conteúdo moral. Então, o que está precisando mudar essa concepção, essa fonte do direito que é importante, que é a jurisprudência, que é a interpretação dos juízes. E como é que os juízes vão mudando isso? A partir da leitura dos livros que nós escrevemos, a partir da sua concepção pessoal, particular. Então, debates e conversas como essa começam a interferir, porque direito é interpretação. Interpretação é subjetivo, e subjetivo depende do ângulo pelo qual se vê. Né? Por exemplo, um juiz, quando vai fixar uma pensão alimentícia, ele fixa R$1.000, o outro juiz, analisando as mesmas provas, o mesmo processo, às vezes fixa R$2.000. Por que isso? Né? Por que essa interpretação e essa subjetividade tem a ver com a história pessoal de cada julgador? Então, na medida que vamos mudando, vamos fazendo essas conversas não têm noção da importância de conversas como essa para mudar os rumos do direito. Nós vamos quebrando paradigmas, né? Porque algumas pessoas não tiveram chance de ler um livro que questione isso, ou de ouvir uma conversa, e, de repente, ela consegue uma abertura na cabeça dela para refletir, né? Isso é que é importante.
Mas em relação ao casamento homoafetivo, eu fui madrinha de um casamento de 2 amigos, muito amigos, e tinha uma juíza de par lá. É um casamento como qualquer outro? Não. Sim, é um casamento como qualquer outro. Não tem diferença entre pessoas, casamento homo ou hétero, né? Porque isso foi muito importante, porque o casamento deixou de ser, no Brasil e em vários países do mundo, o monopólio da heteroafetividade, né? Não é mais monopólio da heteroafetividade. Isso é muito importante. Mas como é que isso foi mudando? Foi mudando a partir dessas conversas, de alguém, por exemplo, no caso das uniões homoafetivas, da Maria Berenice Dias, que é a nossa vice-presidente. Ela foi no programa uma vez. Sim, foi lá no Amor e Sexo também. Né? Quando nós estamos falando de monogamia, que esse é um assunto importante, que é uma questão filosófica séria, monogamia, nós precisamos ter coragem de falar sobre isso, né? E você, acho que é a primeira mulher a falar sobre isso, né? Falar com essa abertura, com essa clareza, né? Então, é muito importante que essas coisas sejam ditas, porque nós somos sujeitos da palavra, é na palavra que nós vamos elaborando, né, e a gente vai falando. Então, quando você fala e tem a coragem de falar, é preciso dizer a você que isso é da maior importância para o mundo jurídico também, né? Ah, que bom. É importante, sim. Eu acho que quanto mais a gente fala, as pessoas vão levando as pessoas a uma reflexão. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem que se falar na televisão, tem que falar, tem que ser um veículo para isso. Agora, as lives, eu convido todo mundo para entrar no meu Instagram. Estou fazendo lives 2 vezes por semana. É Regina Navarro Lins, no Instagram. Aí a gente pode continuar falando disso também. Eu falo muito, mandam perguntas. Pois é, e para ajudar a continuar pensando, parece que você está organizando um curso também, Regina, me deu até vontade. Que curso é esse? Fala para a gente. Rodrigo, é o seguinte, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas casadas que se encontravam só de noite. Tem uma até que trabalhava em shopping, ela me dizia assim, eu nem fim de semana eu ficava junto o dia todo, que estão agora ficando o dia todo juntos. E tem várias situações. Eu criei um curso chamado Relacionamento Amoroso em Tempos de Isolamento. Então, vão ser 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta, e vai ter muito material lá dentro, muitos artigos, outras aulas, outros temas que eu dei. Então, eu estou achando que é muito importante a gente refletir sobre esse período de isolamento, porque tem as pessoas que estão juntas 24 horas por dia, que me escrevem e dizem assim, eu estou ficando sufocada, porque o meu marido me solicita o tempo inteiro. Aí a outra, meu Deus, minha mulher fica falando sem parar. Eu não estava acostumada com isso, porque a gente se encontrava só de noite. Ela já com sono, já chegava com sono do trabalho. Agora, daí ela não para de falar. Eu já estou desesperada, um dia eu me jogo da janela. Então, quer dizer, essa é uma situação. A outra situação são as pessoas que estão sozinhas. A outra situação é o sexo clausurado. Outra situação é você viver com pessoas que você não quer viver. Então, esse curso tem o objetivo da gente refletir sobre isso, sobre esse período de isolamento. Pois é, e tem uma questão aí, aqueles que têm um relacionamento a 3, como é que eles estão fazendo? Eles vivem, porque tem vários tipos de relacionamento a 3. O que os 3 sabem, que são as uniões poliafetivas, que é o mesmo núcleo familiar, tá tudo bem, ali estão os 3 na mesma casa. Mas tem um que é aquele que é escondido, porque não pode dizer, né? Eu não vejo a hora de se tornar assim como as uniões homoafetivas estão ganhando cada vez mais áreas de normalidade, essas coisas ganharem ar de normalidade, sem que isso afronte as pessoas, sem que isso seja algo, né? Qual que é o problema? O que eu tenho? Por que a sexualidade alheia me incomoda tanto, né? Então, por exemplo, se você tem um casal que mora, um trisal, né? 3 pessoas que vivem juntos no apartamento ao lado, as pessoas ficam incomodadas com aquilo, né? Por quê, né? Como diz o Drauzio Varela, tem alguma coisa errada. Vai procurar com você que está incomodado com aquilo, né? O Drauzio tem uma frase boa. Que ele fala disso. Mas só para a gente também não perder o humor, né? Assim, como é que será que as pessoas que vivem a 3 e esse a 3 que um é escondido, né? Como é que está fazendo com essa pessoa, com a amante? Eu recebi uma mensagem também de uma moça que ela dizia o seguinte, eu estou casada há 20 anos, eu gosto do meu marido, mas eu tenho um namorado, que eu me relaciono, que eu me encontro uma vez por semana.
Eu trabalho o dia todo, a gente se encontra de tarde, uma vez por semana. E eu estou morrendo de saudade dele, porque eu acho que a minha relação com ele me ajuda a ficar melhor com meu marido. Aí está desesperada, a gente tem que pensar como está acontecendo isso, né? Pois é, isso é uma questão. Agora, para o direito, o que interessa, senhora? Se eu tenho uma amante, né, ou se eu tenho, qual que é a diferença? Assim como nós temos um limiar muito tênue entre namoro e união estável, né, porque da união estável não tem nenhum direito, do namoro não tem nenhum, não decorre nenhum direito, da união estável sim. Se eu sou casado e tenho uma amante, ela também, se for só uma amante, não terá direito algum, né? Mas o que é amante? Qual que é o limite que passa de amante para companheira? Porque se é companheira, então formou uma família. Então, direitos terão que ser divididos com as duas. Para nós, do mundo jurídico, interessa essa distinção entre amante. Acho que amante, enquanto houver desejo sobre a face da terra, vai continuar existindo. Mas amante, nesse sentido que recebe hoje, não tem direito a nada, a não ser aos prazeres que ela já dá e recebe, que está muito bom, né? Mas, assim, nesse limiar entre, porque dependendo da relação como ela é construída, ela pode se tornar uma outra família, né? E para nós do mundo jurídico interessa isso, qual é o limite disso. E mesmo reconhecendo que é uma família, o direito ainda tem dificuldade de atribuir direitos a isso. Nós estamos nessa atual fase do direito para pensar, sabe, Regina? Eu acho incrível você estar nisso e BD Fantasia, porque sempre algumas pessoas vão na frente, rompendo, né? Ou lutando para facilitar quem vem atrás, né? Eu conto sempre a história da Leila Diniz, que ela revolucionou em 1972. As mulheres grávidas usavam aquela batinha, né? Era um sutiã de maiô, né? E a batinha não podia mostrar a barriga. E a Leila Diniz foi para a praia de Ipanema de biquíni. Foi um escândalo. Isso em 1972, ela perdeu papel em novela, ela foi xingada de tudo. Agora você vê que loucura. Hoje você não encontra uma mulher que use um pano cobrindo a barriga na praia. Todo mundo mostra a barriga. Então, quer dizer, sempre algumas pessoas vão na frente contribuindo para a mudança de mentalidade, o que favorece quem está vindo depois. Então, é muito importante vocês fazerem esse trabalho. É fundamental, Rodrigo. Eu quero puxar a sardinha para a lata do IBDFAN, porque o IBDFAN foi fundado há 22 anos atrás. Hoje nós somos grandes, mas começamos pequeno. Um grupo de cabeças pensantes no Brasil, que hoje está todo mundo com mais de 60 anos, 70, mas continua todo mundo na ativa, e que teve a coragem de falar isso, e abriu muitos caminhos. Então, quando a gente olha para trás, há 20 anos atrás, não tinha uniões, não tinha famílias homoafetivas. O divórcio era uma dificuldade para fazer divórcio. Você tinha que esperar 5 anos de separação de fato, 3 anos. E aí nós conseguimos mudar a Constituição do país para simplificar o sistema de divórcio do Brasil. Ainda tinha que fazer 2 processos de esquite para provar quem era culpado. Ainda tinha essa história de provar quem é culpado e quem não é. Eu estou dando isso rapidamente para quem é do mundo jurídico. Isso é banal, mas é importante olhar para trás e ver como a gente vai evoluindo, como você lembrou da Leila Diniz, quando fala lá, ela é apedrejada, mas depois vai abrindo caminhos, né? Então o IBDFAN tem essa missão, essa função de abrindo caminhos, e por isso nós te chamamos aqui para poder ajudar a abrir esses caminhos, porque você é uma mulher corajosa. Imagina falar de monogamia, de não monogamia, quem é que tem coragem de falar disso com essa clareza, com essa abertura, né? Isso é muito importante para nós, Regina. Por isso eu agradeço muito. E acho que a gente já tem que começar a encerrar, o tempo passa rápido, só vou dizer uma coisa que apareceu aqui na tela, pedindo para falar, que é sobre os contratos particulares de união poliafetiva. Já que o CNJ, ele proibiu, né, recomendou que os cartórios não fizessem, então temos feito contratos de particulares, né, eles valem tanto quanto. Né? Eu já fiz contrato de união poliafetiva num caso muito interessante. Um homem que se separou, quem já escutou, me escuta de vez em quando, deve estar cansado de ouvir essa história, mas ela é simbólica. Um homem se separou, daí passou a viver com outra mulher, daí 3 anos essa ex-mulher aparece e fala, olha, agora que eu vejo tanto que eu gosto de você, eu queria voltar a viver com você. Fala, não tem jeito, porque eu já estou com outro, não tem problema, vamos viver juntos, e vive os 3 juntos, né? Qual é o problema? O que eu tenho com isso? O que o Estado tem com isso? Qual é o problema sexual? Né? Por que isso incomoda tanto? Né? Então, é isso que nós temos que começar a pensar. E quando a gente se despir, se ficar livre desses preconceitos,
o direito vai evoluir muito mais. Se olhar para trás, como é que o direito de família é uma história de exclusões, já excluiu a mulher, já excluiu o filho fora do casamento, continua excluindo essas pessoas que querem constituir essas outras formas de família, né? Então, os contratos de união poliafetiva, para mim, eles têm validade da mesma forma, assim como os contratos de coparentalidade, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui depois especificamente sobre isso, mas, enfim, fico muito feliz, Regina, que você tenha... Bom, e olha, uma coisa importante, né, Rodrigo? Porque vocês, nessa luta, quando vocês conseguem uma modificação na jurisprudência, uma jurisprudência, tá? Isso vai afetando as pessoas, vai mudando as mentalidades. Né? Então, por exemplo, no momento que se diz que os gays já podem casar porque tem uma jurisprudência, já se torna mais natural, as pessoas já começam a aceitar mais a homossexualidade. Isso é muito importante, né? E vai ganhando ares, né, de normalidade. A monogamia ainda todo mundo fica cochichando, assim, nossa, que lá diz que tem 2 mulheres. Um homem ter 2 mulheres, como nós estamos no resquício do patriarcalismo, é quase um enaltecimento da masculinidade. Agora, a mulher que tem 2 homens, ela é, né, todos os nomes, todos os adjetivos. A mulher podia gostar de sexo até muito pouco tempo, né, Rodrigo? Só para a gente, antes de terminar, você sabe que no século XIX foi uma repressão muito grande e tal. Tinha um tal de Lord Acton, que era um médico inglês, e era muito famoso, que eu já encontrei esse cara em um monte de livros. E ele tem uma frase que eu decorei, eu nunca esqueci. Ele dizia na época, e representava o pensamento da época. Ele dizia, hoje... Felizmente sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. E as mulheres... Não. O movimento feminista foi a grande revolução do século passado, né? Que deu um lugar de sujeito, de desejo às mulheres, né? Como é que não, as mulheres sofreram horrivelmente nos últimos 5.000 anos, e eu sempre digo, olha, uma pessoa não ser feminista só tem 2 possibilidades, ou ela desconhece a história, não sabe o que a mulher sofreu, foi ultrajada, violentada, espancada, ou então ela não se importa que a mulher continue sofrendo. Bom, Regina, muito obrigado. Antes de encerrar, só gostaria de dizer, bom, você já falou do seu curso, aquelas pessoas que quiserem vão lá no seu Instagram, né? O Instagram é fácil, é meu nome, Regina Navarro Lins, é o Instagram. Assim, falar de preconceitos, né? São tantos preconceitos. Apareceu um aqui agora, me esqueci o nome de quem, falou que assim, também um preconceito de uma mulher mais velha com um homem mais novo, né? São tantos preconceitos. Esses preconceitos, nós precisamos falar deles, porque o preconceito, ele exclui, ele faz pessoas sofrerem, né? O direito de família já fez tanta gente sofrer, né? Filhos, imagina, o filho existia, mas podia falar que ele existia, porque ele era fora do casamento. Era filho bastardo que usava, não era? Bastardo, tinha várias denominações. Tanto que a Constituição de 1988, ela veio dizer que estão proibidas essas designações discriminatórias, né? Então, acho que falar do preconceito é essa a função do IBDFAM, enfrentar essas coisas. Nós não temos a verdade, nós queremos discutir e abrir, e aqui é um espaço para todas as pessoas, todas as opiniões, todas as ideias, né? Porque não é a minha verdade, eu não tenho a verdade, né? Nem quero ter, só sei que nada sei. Eu acho que o IBDFAM está de parabéns por essa iniciativa de abrir os horizontes para as pessoas viverem melhor. Porque o objetivo é esse, né? Que as pessoas possam viver melhor. De que ser feliz, né? A gente só quer feliz. E porque, na verdade, e no fundo de tudo, e em resumo de tudo, a gente vai na essência da vida, que é amar e ser amado, né? Eu só quero que você me queira, eu só quero ser amado e quero amar. Agora, tem tantas barreiras, tantos preconceitos, que nós... E o direito, ele, até como instrumento ideológico, ele vai rompendo essas barreiras, né? E é isso que nós estamos aqui nesse grupo enorme, que é o IBDFAM, e que a gente vai rompendo essas barreiras, mas contamos muito com você sempre, né? Para continuar falando essas coisas que ninguém tem coragem de falar. Foi ótimo, adorei participar. Pois é. Então, muito obrigado a todos que participaram, né? Nós vamos encerrar aqui, porque senão daqui a pouco... Senão eles encerram. Então, muito obrigado, Regina, obrigado a todos que participaram, né? E se você tem uma ideia, alguém que você
gostaria que nós convidássemos para o Iboi-Defan, nos fale, que nós chamaremos aqui, convidaremos, né, para falar aqui, né, dentro daquilo que eu comecei a falar, e vou terminar falando, que é tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar. Pode perguntar para a gente aqui. Obrigado, Regina. Tchau. Tchau, tchau.